ótimo. Eu vou baixar, botar no YouTube sem ser não listado. Privado, né? Privado. E aí fica mais fácil de vocês assistirem, porque se deixar no Google Meet tem que ficar pedindo autorização, é um pouco mais chato. Então fala, Carol, porque você vai ter que sair daqui a pouco. Mas é coisa simples, olha. Como a gente vai fazer o estágio pelo próprio IFB, a gente não precisa preencher o FIAI, que é aquele mais chatinho, que tem mais coisa, então a gente não vai precisar dele. A gente só vai precisar preencher o formulário mesmo. O formulário. O formulário de inscrição. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar ele mais aqui assim. Tem um que tem, parece que você fica, tipo, fazendo ele online? É esse também? É a mesma ou é diferente? Isso não é. É o mesmo lá online. Aí as informações eu tenho todas já. Aí eu posso mandar. Só que aí todo mundo vai fazendo o seu, né? Com o seu próprio nome, onde mora, não sei o que, tudo mais. Mas essas informações de e-mail, ramo, a pólice de seguro, nome, eu tenho tudo. Aí eu posso mandar já para facilitar para todo mundo, que aí a gente se ajuda, né? Obrigada! Aí, quem tiver no estágio 3, a aula é terça-feira, tá? E já tem grupo. Vocês estão? Eu sou do 1. Então, não? Então, eu vou mandar o link lá também, tá? Pra gente, junto com as informações e tudo. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que preencher ele bonitinho e manda ele para o e-mail da SDE, s.cbra, eu vou mandar lá. Porque esse aqui, ele tem que chegar para Ana Roberta Crisóstomo de Moraes. Aí ela que vai ver, que vai dar o check e coisar tudo bonitinho. Eu tenho que chegar com algum documento? Tipo, só tem só ele? Não, é só o formulário. Mas aí ela vai te devolver o termo de compromisso. Aí, quando ele chegar, a gente resolve, né? A gente vai vendo um de cada vez. E uma coisa importante também que a professora ressaltou é anotar os dias que participou e as horas, porque isso vai ser importante pro relatório lá, pro relatório de observação. Então, assim, vai ser super simples. A gente só vai precisar. A gente só pega isso aqui, preenche, assina virtualmente, né? E envia. Pronto, acabou. No teu caso, tu só imprimiu só para fazer as coisas mesmo manual e depois digitalizar? Não, eu imprimi porque eu tinha pensado que a gente iria precisar do FIAI. Aí o FIAI, você precisa levar ele em uma secretaria de educação. Aí eles te dão um contrato, é uma coisa bem mais chatinha de fazer. Então era isso que eu tava falando ontem e eu não tava entendendo nada. Não, beleza. Aí eu vi alguma coisa assim, eu fiquei, cara, eu já escutei esse nome em algum lugar, só que eu não sabia o que era. E eu falei, eu tenho que fazer sendo do IF, né? Porque como falou secretaria, eu achei que era de outra escola. Tipo, só. Isso, Pois então é de outra escola. e ele é super chato, velho, de escrever nele, é muita informação esquisita. Mas, assim, basicamente é isso. E a gente tá tranquilo, porque a gente tem a Cintia maravilhosa, que ajuda a gente demais. Tem hora pra caramba, então, assim, eu acho que a gente termina super rápido o estágio. Tem muita hora. Tem hora bastante, tem bastante hora. Eu tava vendo, a gente tinha calculado que era 6, 7, 8 horas, pelo que eu vi. São 8 horas semanais. Mas isso que eu quero dividir com vocês, tá? Muita gente está pedindo para fazer estágio, não precisa estar todo mundo em todos os lugares. Eu quero que vocês vejam quais são daqueles compromissos os que vocês podem estar para a gente se dividir. Quer ver? Por exemplo, é importante
nesses horários de atendimento, eu quero que vocês escolham ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ano. A gente vai se dividir, tá? Quer ver? Ó, primeiro ano é na terça, das 3 às 4. Segundo ano é na quarta, das 4 às 5. Não, o segundo ano é na quinta, de 4 às 5, e o terceiro ano é na quarta, de 4 às 5. Eu gosto do terça. Terça para mim é ótimo. Isso, aí vocês se organizem para estar só em um ano. Mas se eu aparecer em outra, não tem problema não. Não, vamos ver como é que a gente se divide, porque a gente já está com 8 pessoas. Então, Luísa está falando que pode terça, quarta e quinta ela não pode. Sabrina também está dizendo que pode na terça. Aí, Felipe e Carol vejam onde querem se encaixar. Eu só não posso terça. Você só não pode terça? Aí tudo bem, porque a gente já tem 2 na terça. Aí fica tranquilo. Né? E aí você escolhe quarta ou quinta. E Felipe também. Felipe, você viu aqueles horários, né? Que eu coloquei ali. Sim. E sim, prof. Você mandou pelo e-mail também, né? Mandei. E aí aquela mesma coisa. Tem reunião do colegiado segunda, das 2 às 4. Quem conseguir estar, é importante. Assim, se você não conseguir estar nunca, não vai ser um problema, mas era bom ir pelo menos em uma para ver o que acontece. Porque qual que é a ideia do estágio? É vocês entenderem como é o cotidiano de trabalho do professor, no caso de dança, de artes, né? A gente está aqui fazendo uma integração de linguagens, numa escola do governo, né? Assim, do sistema oficial de ensino, não é uma academia, é uma escola, no caso é pública, podia ser particular, mas o que um professor faz? Aí eu coloquei aqui, tem segunda, tem reunião de colegiado, terça, atendimento ao primeiro ano, e também na terça tem reunião de planejamento coletivo, quem puder, tá, das 4 às 5. Aí já emenda, tem um atendimento das 3 às 4 e das 4 às 5 planejamento. E na quarta tem as aulas também em videochamada e o atendimento ao terceiro ano, e na quinta o atendimento ao segundo ano. Aí a gente se organiza. E aí vocês façam as contas de vocês também. Pelo calendário que eu enviei, a aula do ensino médio está indo até fevereiro, se eu não estou enganada. Deixa eu até conferir isso. Né? É até o dia 12? É igualzinho a licenciatura, não é? A licenciatura também é até o dia 12. E aí, daqui até lá, tirando a semana do 28 ali de dezembro, que vai ser recesso, calcular quantas horas vocês têm que cumprir, né? Uma pergunta. Teria como você disponibilizar para a gente, tipo, os dias que tem feriado, os dias que não vão ter aula? Porque tem esse também. Você viu o calendário que eu coloquei? Vi não. Tá no grupo. Eu coloquei o calendário porque eu coloquei no grupo. Cadê? Eu calculei que a gente precisa de 17 semanas para ter as 70 horas, quem estiver no estágio 4. Acho que a Sabrina não estava no grupo ainda, quando eu botei o calendário escolar. Peraí. Se for fazer 4 horas semanais, né? Reenviar. Olha, eu estava calculando, para quem precisa de 50, se fizer 5 horas, tipo, vai até a terceira semana de dezembro. Tipo assim, frouxando, sabe? Se tu faltar alguns assim, sabe? Se tu for direto, minha filha, tu termina antes de novembro. Deixa eu colocar de novo aqui. Todo mundo calendário aqui para você. É terceiro ou é segundo? As professoras. Não, o meu é estágio 4. E aí são 70 horas.
O meu é 1. Então, estou no início ainda do processo. Tem de 50, né? Aí cada um é de um jeito, aí vocês vão ter que fazer essa coisa. Eu estou enviando o calendário de novo, porque quando eu botei a Sabrina já tinha. O calendário do ensino médio já tinha sido enviado no grupo, aí estou enviando de novo. Diga. Você tem que ir, né? Tem que ir. Mas, Então, Carol, olha, você faça o seguinte: pegue esses horários que eu enviei, que eu falei que tem, né, atendimento. Aí você escolhe qual dos dias você quer estar, sendo primeiro, segundo ou terceiro ano. Você já escolheu? Você só não pode terça. Ou aí você vê se você vai estar na quarta ou na quinta. Aí você se organiza para ver os horários que você precisa, quais são as atividades que você vai estar. E aí você só me informa. Porque aí, quando todo mundo souber em quais atividades estarão, daquelas que eu coloquei, porque tem coisas para fazer que são extras, que são, no caso, por exemplo, entrar no NEAD, porque as aulas estão sendo no NEAD. Eu vou ter que liberar o acesso de vocês vão entrar no NEAD como professores, no sistema das aulas dos meninos, lá no Moodle. Que aí vocês vão ter acesso às tarefas. Quem está observando vai só observar. Quem está na regência vai ajudar, por exemplo, a corrigir tarefa. É coisa simples, pontual, vai ser só em novembro, correção de tarefa, e lá para dezembro a gente tem que elaborar tarefas novas, tá? Isso aí a gente vai fazendo com calma nas reuniões que a gente tiver. Tá bem. Ok? E mais uma coisa, as professoras de estágio 3, elas estão confusas em relação à carga horária. Aí na próxima aula é importante não faltar, porque elas já vão chegar com mais informações, né? Porque a gente tem o horário que a gente cumpre aqui, mas tem o horário de planejamento individual também, né? Tá. Agora a gente não precisa fazer as 110 horas aqui. Sim. E não fazer o resto, né? Tá. Obrigada. Para não extrapolar. Vai lá, Carol. Obrigada pela informação. Que isso, é nóis. Tchau. Então, eu vou parar a gravação. Se bem que não, né? Vou deixar, porque a gente estava aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem, eu acho que 8 lá querendo estagiar. Tem mais gente que talvez venha pedir, porque assim, eu tô deixando o pessoal, eu tô aceitando o pessoal, porque eu sei o quanto é complicado conseguir estágio. E como são 3 turmas, é primeiro, segundo, terceiro ano, e tem um montão de coisa para fazer, acho que cabe todo mundo, dá para a gente fazer um trabalho coletivo legal, tá? E aí, quem estava ontem, eu já expliquei, esse ensino médio integrado, mas eu vou repetir hoje, né, porque a gente está gravando, e esse ensino médio integrado a eventos do IFB, a dança entra no que eles chamam de linguagens 2, e aí está junto com música, artes visuais, teatro, quando é o caso, e educação física. E as aulas, como estão ensino remoto, ainda não existe previsão de retorno presencial, então está tudo no online. Esse online, as aulas síncronas são às quartas-feiras, como eu já coloquei no grupo, das 2 às 4, e é revezado. Tem uma quarta sim, uma não. Tem linguagens, na quarta que não tem linguagens, tem o que eles chamam de group, que são atividades interdisciplinares que a gente está abordando a arte como carreira e os artistas de Brasília. Ontem foi group, então semana que vem vai ser linguagens. E aí o trabalho é todo coletivo, vocês vão ver que as reuniões de planejamento elas têm toda uma característica de todo mundo planejar junto, as pessoas de todas essas linguagens que eu falei, e é assim que está sendo a dança ali dentro. Então, vocês vão observando e a gente vai ter que pensar em atividades para deixar para o próximo bimestre, mesmo que vocês cumpram tudo em dezembro, a gente pode já ir pensando
que tipo de atividade a gente pode sugerir para a dança para o bimestre que vem. A desse bimestre já está feita, é sobre maracatu. A pegada desse bimestre está sendo a decolonialidade, trazer para esses estudantes a ideia de que as artes, as linguagens, muitas vezes a que a gente tem acesso, elas vêm de uma cultura hegemônica, e que existem outras culturas que eles precisam conhecer. Então, tem sido por aí, por isso que o maracatu entrou como sendo parte dessa dança que não está nos palcos, que é uma dança da cultura chamada popular tradicional, que às vezes as pessoas chamam de folclórica, mas que tudo isso é uma leitura que diferencia o que é erudito do que é popular, mas que vem de um preconceito, de uma coisa... enfim, é nisso que a gente está focando agora. Então, eu acredito que vocês podem contribuir muito para esse pensamento, né? Os meninos têm trazido uns debates super interessantes. Ontem teve no grupo um convidado que foi o Bart Almeida, que é da cultura hip hop, falou bastante sobre o breaking, sobre o rap, falou sobre o trap, sobre várias questões e sobre a licenciatura em dança também. E os meninos contribuíram com os questionamentos deles, foi super rico. E tem sido assim. Aí tem coisa que é junto com os professores de história e geografia também, então tá bem. É um modo de ensinar integrado mesmo, né? Esse curso, vocês vão ver que integra muita coisa. E aí é isso, assim. O que eu tinha para dizer é isso. E esses horários de atendimento, até onde eu sei, eles quase nunca vêm. E eu não sei se eles não vêm, os estudantes, né? Não sei se eles não vêm porque não tem costume ou se falta um estímulo, que é uma coisa que a gente também pode fazer. Fazer um chamamento ou organizar aqui entre nós algumas coisas para a gente fazer e convidá-los. Falar assim, no atendimento do primeiro ano, daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre... Não sei, a gente pensa aí, algum tema que vocês conheçam, que vocês queiram falar. A gente pode falar sobre dance hall, né, que o Felipe conhece, sobre as houses. Luiz pode falar sobre essa pesquisa, né, com essa cultura fora dos ditames hegemônicos. Eu acho que você domina bastante também. Não sei as outras pessoas que estão aqui, porque eu não conheço o trabalho. Falar sobre dança contemporânea, sobre improvisação, sobre o que vocês quiserem. Quem estiver só observando, é só observar mesmo, mas claro que pode sugerir qualquer coisa. E aí é isso, eu falei demais, acho que agora vocês podem falar, perguntar. Prof, no meu caso, vou pegar a palavra aqui rapidão, eu ainda não consegui sincronizar direitinho com a componente de estágio 4, porque está chocando os horários com o meu trabalho, né? Então, eu ainda estou organizando isso junto ao meu trabalho, que agora ficou presencial. E aí, o estágio 4 é aquele que tem muitas horas, então provavelmente eu escrevi no chat, eu vou ficar até o final, porque eu preciso de muitas horas, e eu tenho que fazer plano de trabalho, plano de aula, eu tenho que colocar em prática, né, aquele já supervisionado. Então, assim, eu tô meio perdida mesmo, né, com essa estrutura, assim. E aí eu vou conversar com a Suzy, porque é ela que está coordenando o outro, para daí entrar em contato com você novamente, para ver como é que eu vou fazer aqui, assim, né, dentro da disciplina. A princípio, quarta e sexta eu não vou poder, eu devo entrar, talvez, quando aqui for, o meu presencial for cancelado, que, por exemplo, hoje, né, eu acordei com um torcicolo muito forte, fui tomar injeção, e aí eu tô conseguindo estar aqui com vocês, né? Senão eu não estaria. Mas aí eu posso toda segunda e terça, por exemplo. Sim, segunda tem colegiado e terça tem reunião de planejamento e atendimento. Isso, eu posso estar o dia todo. Pode ministrar suas atividades na terça. Tá. E tem
para você colocar como planejamento, tem coisas que a gente pode também fazer dentro do NEAD. Isso a gente vê. Ah, legal. Tá bom. E aí os acessos, por exemplo, segunda-feira eu entro nesse link aqui, seria nesse link? Não, é outro link, é outra coisa. A segunda-feira, quando for colegiado, eu coloco o link. Esse link aqui é, é a sala de atendimento. É onde os estudantes também entram quando eles querem perguntar alguma coisa ou se a gente tiver coisas para oferecer para eles, que eu acho que é o caso da gente criar. Perfeito. Então tá. Aí, então, beleza. Era mais essa dúvida, assim. Sempre que, por exemplo, terça-feira você também coloca o link, quando for o link de terça. Sim, o colegiado, o planejamento e a aula síncrona são outros links que eu coloco lá no WhatsApp. Só então da tá sala bom. de atendimento, que é o link que está lá fixo nos dados do grupo. Então tá, beleza. Essa era a minha dúvida. Obrigada. De nada. Mais alguma questão? Sabrina. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Karina Mércia. Eu cheguei, mas eu peguei meio que o bonde andando, e aí eu vejo que vocês estão falando sobre questões de horários e encaixar para poder fazer as horas, né? Sim. Então, eu sou da lidança, e quando eu entrei eu vi que vocês estavam falando que a gente tem que vir trazendo uma bagagem para poder apresentar, né, para os alunos. Não, é que nesses horários, como as aulas estão remotas, quando a gente tem as aulas que estão ocorrendo, elas já estão planejadas numa perspectiva bem integrada. E aí a gente está trabalhando, a gente está tendo a cada 15 dias um artista de Brasília convidado para falar do seu trabalho, que é a temática do grupo, que é interdisciplinar, que é a arte como carreira e os artistas de Brasília. E como é revezado, uma semana sim, uma não. É isso, nas outras semanas são as linguagens. E aí tá junto música, artes visuais, dança e educação física nesse semestre. E estão juntos, nas quartas-feiras à tarde, os estudantes de primeiro, segundo e terceiro ano. E a gente tem 1 hora de atendimento para cada ano. E eu pedi para vocês, no início aqui, que você não estava, dizerem com qual ano vocês querem ficar. Quem precisar cumprir mais horas, se quiser pegar mais de 1 ano, não tem problema. Mas se você, por exemplo, para mim é mais fácil ir, porque está lá o horário, né? O horário do primeiro ano, cadê? Onde que está isso? Deixa eu ver. Cadê? O horário do primeiro ano é na terça. Aqui. É terça de 3 às 4. É o atendimento ao primeiro ano. Ao segundo ano é na quinta, das 4 às 5. E ao terceiro ano é na quarta, de 4 às 5. Então, você pode ir só em um dos anos. Ficar só com o primeiro, só com o segundo, só com o terceiro. E ver, dentro das horas que você precisa cumprir, quais outras atividades você vai se encaixar. No planejamento, nas aulas síncronas, no colegiado, onde é que você vai se encaixar? E aí calcular quantas horas você precisa cumprir, ver isso também com a professora orientadora lá do estágio e se organizar. Nesses atendimentos ao primeiro, segundo e terceiro ano, que serão nessa sala que é aqui, que está fixa, eu criei esse link, é bom a gente oferecer alguma coisa e divulgar para os estudantes. Por exemplo, a gente já pode pensar aqui hoje, conversar no WhatsApp, o que a gente oferece na semana que vem para a gente divulgar entre os estudantes. Falar, olha, terça, quem for do primeiro ano, se quiser estar conosco, a gente vai, sei lá, se vocês quiserem fazer até uma aula prática, fique à vontade, a gente vai fazer um alongamento, a gente vai fazer uma dança, a gente vai experimentar um estilo, a gente vai conversar sobre dança, a gente vai falar sobre, enfim, a gente criar temas
para esses atendimentos para eles, que sejam úteis para eles também, né? Que não seja só uma ocupação de tempo, pensando que eles estão estudando no ensino médio, de que maneira a gente pode contribuir para esse ensino médio deles ser melhor, né? Para fazer sentido. Lembrando que eles estão no curso técnico, tudo isso aí. Então é isso. Se vocês tiverem ideias, a gente conversa, pode ser pelo WhatsApp e a gente se planeja. A gente vai estar dividido em equipes, por exemplo, Luiz e... Quem mais que falou que só pode terça? Foi Luiz e Sabrina? Eu posso outros dias também, mas terça para mim fica ótimo. Luiz e Sabrina escolheram terça. A Carol não pode nunca terça. Então, ela pode ficar quarta ou quinta. E aí a gente divide, porque tem mais gente aí na equipe que dá para a gente dividir. Mas aí, por exemplo, na terça, se só tiver Luiz e Sabrina, quem vai propor uma atividade é a Luiz, porque a Sabrina está no estágio de observação. Né? Quem está observando vai só olhar, não vai propor ainda. Tem mais alguém aqui só na observação? Não. Tá. No meu caso, eu não sou observação, sou regência. Né? Mas não sei. Isso. Aí você sendo regência... Aí eu teria um horário, dia de terça-feira, às 3h, como você falou, e a quarta-feira, das 2 até às 5, porque eu preciso de 50 horas. Tá. E aí, por exemplo, na quarta, você pode propor alguma atividade para o terceiro ano. Entendeu? Vai pensando. Pensa aí, sem pressa, com calma, porque a gente tem que se planejar. Né? Sem desespero. Tudo bem planejadinho. O que vocês podem oferecer para esses meninos aí? Ainda mais pensando que eles estão agoniados, querendo voltar, e a gente não tem data para voltar. O GDF já voltou, esse curso já perdeu alunos, acho que foram 5 alunos, desde que souberam que não está voltando no presencial, o pessoal está saindo do curso, porque quer voltar no presencial. Então, de que modo a gente pode contribuir para esse ensino remoto ficar agradável, né? O que a gente pode fazer com a dança para melhorar a qualidade dessa experiência de estar nesse ensino remoto? Se alguém está falando, eu não estou ouvindo. Está todo mundo mutado. Ok. Certo. E aí, nos dias que a gente fica aqui, por exemplo, hoje era o atendimento do segundo ano, né? Hoje é quinta? Eles não vieram porque não houve essa mobilização de dizer para eles, vai lá, vai ter um negócio legal, o pessoal vai falar sobre tal coisa. Eu posso pensar nos temas para a semana que vem e eu puxar, né, para conhecer a turma, as turmas, e aí vocês vão depois pensando em outras coisas para a gente oferecer mais à frente. Tá? Eu vou pensar aqui o que a gente pode fazer com eles. Alguma coisa... Sabe o que eu acho que eu posso fazer? Não sei o que vocês acham. Como está sendo maracatu esse bimestre, eu posso botar os ritmos do maracatu e puxar alguns movimentos com eles, né? Para eles sentirem, dançarem. Não sei se vai dar certo, porque eu não tenho muito espaço aqui. E o som nem sempre fica muito bom no Google Meet, mas a gente faz o que der, né? Podemos fazer isso semana que vem e sentir. Pode falar. Eu achei interessante essa ideia, porque eu não sei, pessoal, a galerinha aqui, se vocês concordam, a gente poderia traçar tipo como eu posso dizer, tipo, cada um falar de uma região, de uma dança brasileira, sabe? Pode ser. Agora, eu também pensei em uma coisa que pode funcionar melhor, sabia? Para a atividade que eles têm que fazer no bimestre, era legal eles assistirem e compreenderem, por exemplo, a diferença entre o maracatu rural e o maracatu nação. Por exemplo, olhando vídeos e a gente discutindo.
Eu acho que pode ser mais agradável. Até olhar, assim, como é que são as danças e tudo mais, os personagens e tudo isso. Pode ser mais legal. Ou até trazer essa questão também que a gente pode debater semana que vem sobre a diferença entre o que é popular e o que é erudito, o que é considerado, né, popular e o que é considerado erudito, e o quanto de preconceito está embutido nesses valores aí. A gente pode trazer isso também, né? Sabrina, se você está falando, eu não estou ouvindo. Estou fazendo isso toda hora. O outro é o quê? Tipo, o maracatu rural e o urbano? Nação. Nação. Podia ser, né? Um é rural, outro é o que eu brinco. Eu falo as danças urbanas e as danças rurais, porque... Eu pensei que era isso, né? Que normalmente colocam assim. E o outro é o quê? Nação. Não, o outro que você falou? Rural. Erudito. A diferença Erudito entre o que é considerado erudito e o que é considerado popular. Nesse caso, tanto maracatu rural quanto maracatu nação são considerados populares, né? E aí vem uma coisa complicada, porque assim, eles são populares e isso é diferente de ser erudito. E o que é erudito? É o que merece estar no teatro? E se eu levar o maracatu para o teatro, ele virou erudito? E se eu pegar uma dança que geralmente está no teatro e levar para o meio da rua? Ela é popular? É uma bagunça isso aí. Quem é que definiu isso? De onde vieram esses conceitos? Isso tudo a gente precisa conversar. E é rico, porque a professora de artes visuais, que é a Cris... Aliás, gente, se vocês precisarem de mais horários e quiserem ver os atendimentos de artes visuais, música e educação física, vocês também podem. A gente pode perguntar para elas quais são os horários que elas estão fazendo atendimento delas. Vocês podem ir. Legal. Já se dispuseram, que aí dá para aumentar a carga horária. Aí, com relação a isso, a gente fala que dia? Assim, se precisar, né? Só para saber. Não, primeiro a gente vê aqui, se vocês... Não, a gente pode falar hoje com elas são super acessíveis. No WhatsApp é rapidão. Eu consigo informação. Sabe o que seria legal, não dando proposta, só se eu posso observar, estou observando, que essa questão desse questionamento seria massa se tivesse alguém que... Você conhece alguém que dança maracatu? Ou que tá nesse coisa, porque seria muito rico uma pessoa que tá nesse meio vir falar sobre isso, debater sobre isso. É uma boa ideia, podemos pensar. Mas será que tem eu não conheço ninguém, vocês conhecem? Você diz que em Brasília a gente não tem uma escola, né, de maracatu, assim. A gente tem algumas pessoas que estudam, como eu esqueci do nome dela agora, que está em Recife. A Júnia? Não, a Júnia não. A Cacá, que está em Recife, que tem uma proximidade maior, ou então a Letícia e a Júnia também, que já foram, né, para lá, já estudaram mais pertinho, assim. Aqui no Sul existe o maracatu daqui, por exemplo, que seria um maracatu, assim, mais nação, né, porque daí existem... É como se o rural ele fosse mais original, digamos assim, né, do que foi construído inicialmente, e o nação ele já sofre algumas modificações por conta do contato, da estrutura, do ambiente onde ele acontece, né. Também dá para, de repente, pegar referências aqui. É um pouco mais difícil falar com pessoas do maracatu rural, porque é uma cultura que realmente até você conseguir um mestre, e nem sempre eles são tão acessíveis assim. Inclusive porque existe um boom da cultura deles e não existe, muitas vezes, um retorno financeiro para eles, né? E aí fica dentro de um lugar de desvalorização daqueles mestres, daquele conhecimento que é um jeito de viver também, né? É um estilo de vida. Existe um propósito, e aí nem sempre eles são tão acessíveis assim.
mas eu de repente posso ajudar a Sabrina, né, a procurar alguém que tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado, assim, que de repente possa trazer esse conhecimento para a gente. Que pode se voluntariar, né? Tipo, se tiver tempo e tal, né? Porque a gente não vai pagar nada. A gente quer só. Pois é, mas aí isso, Sabrina, também é uma questão que a gente precisa conversar internamente enquanto IFB, sabe? Porque tipo, é exatamente, lógico, é exatamente esse lugar que a gente coloca a cultura popular em detrimento de uma cultura erudita. Se você vai chamar o professor do Bolshoi, você não vai chamar de graça, você não vai nem chamar, na verdade. Porque você sabe que o cara tem um valor e para ele estar presente, você pagaria tal valor. Por que para a cultura popular e para esses mestres você vai ver a possibilidade da disponibilidade do tempo dele, sabe? Por que é menos nesse sentido, entende? É um mestre tanto quanto ele tem uma vida inteira para conseguir esse título e para chegar onde ele chegou. Então, isso também é necessário a gente começar a processar na nossa cabeça, sabe? Buscar outras formas e outros meios, né, de contato. Mas nesse sentido, a gente tinha que ver algo assim, mais que a gente pudesse trazer, né? Porque não sei se o IFB vai pagar. Sim, porque é isso que eu tô te falando, assim, trazer alguém que tenha contato com a cultura, sabe? Mas não necessariamente alguém da cultura, porque é isso, é um mestre. É a mesma coisa, eu quero que alguém fale do balé para mim. Eu não preciso trazer a primeira bailarina do Rio de Janeiro para conversar comigo, eu posso trazer alguém que faça balé. Que está estagiando. Entendeu? Esse ponto é uma das polêmicas que a Heloísa está ilustrando super bem, que de fato é isso que sempre ocorre. As pessoas da chamada cultura erudita são remuneradas e as da cultura popular não. É como se eles tivessem a obrigação de fazer por nós, já que é popular, então é acessível, né? Agora, infelizmente, e eu morro de vergonha. Em Danças do Brasil, a gente fez isso, chamou um mestre porque a Cacá se ofereceu, e eu fico morta de vergonha, porque ele vem todo feliz e animado, oferece o melhor que ele tem, e eu não tenho institucionalmente recursos para oferecer para ele, não tenho. E como eu falei para ele, um mestre daquele calibre, o que ele tinha era que tá dando aula no meu lugar. É o mínimo, né? Porque ele sabe muito mais do que eu. Só que como tem essa divisão e tem o concurso que tem que ser feito, né? E eu investi numa carreira acadêmica, eu entrei para o que as pessoas consideram erudito e ele ficou no popular. E aí essa injustiça que acontece direto e que é como o Luiz fala, se a gente não falar e não mudar os hábitos, a gente não tem como combater. Né? Porque o que pode ser feito? Uma ideia. Né? A gente pode, por exemplo, pedir um FAQ, escrever um projeto do FAQ para disponibilizar as aulas desses mestres da cultura popular sendo remunerados para as escolas. A gente pode fazer isso. Enfim, são soluções que a gente pode tentar buscar, né? E não precisa ir muito longe, viu? Porque quando eu fui tentar... até nisso, nessa coisa... Eu fui entrar em contato com um professor do Centro de Tradições Gaúchas. Para ele é muito claro que ele não vai fazer nada de graça. E tem até essa diferença. Assim, o Sul tem um pouco mais dessa postura de você quer alguma coisa minha, você vai pagar. O que eu vou ganhar? Entendeu? Qual vai ser a parceria? E muitas vezes os outros mestres de outros lugares eu já percebo com uma outra mentalidade, né? Enfim, é terrível. Mas nisso, a Luiz vai tentar falar com alguma pessoa? Não, acho que o que ela é que a gente tem também condições de pesquisar e trazer
as coisas sem necessariamente passar pelos mestres. A gente pode trazer o que a gente conhece. É melhor mesmo, porque eu já me senti meio com a cabeça pesada agora. O meu incômodo, por exemplo, com esses hábitos que a gente tem, porque a gente fala muito, a gente critica muito que o professor de dança vai para a escola e ele, às vezes, precisa dominar coisas que ele não domina. Que, no caso, eu já vi muitos dos nossos formandos que vão dar aula no GDF como professor substituto e tem que dominar cinema, fotografia, artes plásticas, teatro, música e várias coisas, porque ele é um professor de artes. E aí a gente fala essa questão do professor generalista, né? Polivalente, que deve saber de tudo. Mas, se você for pensar no professor de danças do Brasil, é o mesmo problema. É exigido que ele saiba as danças do norte ao sul do país, que é do tamanho de um continente. E aí, é muito louco, né? Uma escola também, eu já vi várias escolas, principalmente particulares, elas querem que o professor monte coreografias de carimbó, de tudo, né? De samba, de frevo, maracatu, as danças do sul, catira, tudo é uma maluquice, né? Porque aí fica tudo uma montagem superficial dessas danças, porque a pessoa não vai saber tudo, vira, enfim, é muito triste. Eu já tive muita crise em relação a isso comigo mesma, dando aulas de dança do Brasil. Professora e Sabrina, a gente tem alunos que são muito, que vivem bem dentro da cultura, né? Como a Isabela no samba, a Alessandra no samba também, a Cacá no frevo. A gente pode falar com alguns alunos, assim, esporadicamente, de boas, porque para mim eu já estava pensando aqui, vamos fazer uma vaquinha, entendeu? Porque eu já estava pensando em como pagar, entendeu? Esse semestre, se fosse o caso. Você me deu uma ideia. Eu pagaria. Os estudantes, muitas vezes, eles já têm algum contato. Talvez mapear nos meninos de primeiro, segundo, terceiro ano, se eles conhecem alguma coisa e se eles têm contato com alguma coisa, que pode ser que dentro da turma mesmo a gente tenha alguém que tenha algum conhecimento da cultura, não sei. Mas a vaquinha, Jennifer, também podemos pensar em fazer vaquinha. Já pensei nisso, mas a gente está fazendo um estágio, né? Acho que a gente pode facilitar a nossa vida, tá ficando muito complicado agora. Eu achei interessante essa questão. Eu não sei se é assim que se chama essa metodologia de sala invertida, que quando o aluno, você propõe para o aluno trazer algo que ele sabe para ele compartilhar com a turma, acredito que o aluno, quando ele vê outro ser semelhante a ele, assim, né, colocar assim, no mesmo coisa, assim, ensinando, ele acaba aprendendo mais rápido, né? Então, se tiver um aluno ali, um amigo que ele gosta, que está ensinando isso, é bem mais fácil dele conectar, né, aquela questão da aprendizagem significativa, de pegar alguma coisa ali, tipo, dá pra entender? Entendi. Então, acho que assim, semana que vem a gente pode convidá-los para uma conversa sobre as danças populares, essa diferença entre o popular e o erudito, e ver o que acontece, o que eles trazem. Porque foram eles que montaram, por exemplo, esse grupo, eles que pediram para ter contato com um artista de Brasília, para eles fazerem perguntas de como era essa carreira de artista. E eles têm perguntas interessantíssimas sobre, no caso, a arte como profissão. Acho que é isso, então. Então tá. Fechado. Fechado e embolado. Se ninguém quiser falar mais, não tiver mais nenhuma questão, eu vou parar a gravação, que eu vou botar no grupo para quem não pôde estar aqui.